Então, assim, pessoal, com o Cubius já baixado, já instalado, você está vendo, ó, que o meu é o básico, ó, standard. Ele está até mandando eu fazer um upgrade, mas eu não quero, não. Eu vou ficar com o free mesmo. Aí eu vou vir aqui, ó, Open a New File, tá? Que eu vou lá agora naquela pastinha que eu falei para vocês que eu criei aqui dos meus dados. Então tá aqui, ó. Você pode ver que ele me dá várias medidas que eu tenho do Elite. Então eu vou lá embaixo, na última que eu fiz, que é essa aqui, e vou dar abrir. Tá vendo que o formato dele é um TXT, tá? É como se você abrisse um bloco de notas aí de anotação e salvasse os dados de intervalos RR ali. Praticamente isso. Aí eu vou abrir aqui o Cubius, tá? Aí eu vou dar a opção que eu captei esses dados, né? Data type, intervalos RR, ele vai fazer a análise aqui para mim, né? Dessas informações. E aí ele vai me abrir aqui o software, tá? Beleza. Primeira coisinha que eu tenho que fazer aqui, básico, como eu falei para vocês, isso aqui não é um tutorial, não é uma aula para aprender a mexer no Cubius de cabo a rabo, é só para vocês verem como é que foi fácil. Eu mandei exportar de um software, de um aplicativo gratuito, que é o Elite, através de uma coleta de uma cinta Bluetooth. Fui no meu e-mail, peguei esse dado, exportado, salvei numa pasta do computador. Tem o Cubius também gratuito, já instalado no meu computador, e agora eu vou fazer uma tratativa desse dado. Só para vocês terem uma noção, o professor Fábio está aqui para confirmar, qualquer tipo de dado de análise de variabilidade da frequência cardíaca, você vai usar RMSSD, LN, não importa, tudo é feito aqui, tá? A maioria dos dados são tratados aqui no Cubius para trazer alta relevância dessas informações aqui, dessas medidas. Então percebam que aqui, ó, eu tenho o Artifact Correction, eu vou usar um filtro aqui, que é o filtro baixo, tá? A hora que eu faço essa aplicação aqui do filtro baixo, ele filtra, né, ele tira os artefatos, ele faz uma limpeza dos ruídos que pode ter nessa medida. Então, lembrando mais uma vez, esse dado está extremamente poluído, fiquei falando, fiquei me mexendo, não fiquei concentrado, fica mudando toda hora a frequência respiratória, então isso aqui não é um dado extremamente pontual. A forma da intervenção, sim, que nós estamos fazendo com vocês, mas lembre sempre disso, condição de repouso absoluta quando for fazer a coleta desse dado aqui, tá bom? Então aqui que eu tenho, a medida convencional, né, que o Fábio mencionou ali pelo Task Force lá, é a dos 10 minutos, que é o trecho todo, certo? Só que ninguém tem tempo para ficar fazendo esses tipos de coleta, por isso que nos aplicativos tem o método ultrashort que varia do 1 até 5 minutos, se você quiser fazer essa coleta. Então o que a gente tem que fazer então? Não ficarmos com os 10, então eu vou vir aqui, eu pego os 5 primeiros minutos ali, tá? Desse dado de variabilidade da frequência cardíaca, e aí eu vou melhorar um pouquinho mais agora. Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Eu fiz um clique com o mouse, ó, ele abriu uma setinha para mim, ó. Eu cliquei, eu vou arrastar agora aqui, ó. Percebam que a hora que eu arrasto, o start ali, que é o tempo que eu estou começando com o trecho que eu quero, ele vai avançando. Então, para fazer essa medida ultrashort, eu tenho que pôr do primeiro ao segundo minuto. Então eu vou arrastar aqui até mais ou menos o primeiro minuto, ok? Ah, André, eu poderia fazer diferente? Claro, você pode vir aqui se você quiser, ó, se você não se embananar nessa hora, e mudar apenas aqui e dar um Enter. Você vê que ele já fez isso aqui. Então agora sim, eu já tenho essa medida dessa análise aqui dos 2 minutos do ultrashort, daquela convencional dos 10 minutos. Ah, o que eu faço agora, André? Beleza. Para você garantir isso aqui, você vem em File, Save Result Was, aí você nomeia esse relatório, essa medida aqui tudo. Eu vou colocar aqui, ó, teste prático, aula, tá? Módulo 2, só para ficar registrado aqui, para saber qual que é o documento. Vou dar salvar. E aí o que eu faço? Isso que você está vendo aqui na tela do Cubius vai ser espelhado em forma de relatório PDF nesse arquivo que ele está salvando aqui. Então, eu vou fazer questão de abrir, na verdade, esse PDF para vocês entenderem que fica muito visual esse relatório. Você pode, sei lá, entregar a cada 15 dias, 30 dias para o seu cliente, para o seu atleta, se você achar pertinente para a comissão técnica que você trabalha, mas, pô, isso aqui vai estar cheio de coisa, informação que o cara não vai entender nada. Então, talvez seja mais para ilustrar mesmo o diferencial do seu trabalho. Mas não adianta nada você não entregar isso e não vir dar um feedback dessas informações para o seu cliente, tá? Então, eu vou fazer agora aqui o que para a gente falar em cima do PDF. Eu vou parar de compartilhar aqui,
Eu vou abrir primeiro o PDF, né? Vou buscar lá o PDFzinho. Aí eu vou compartilhar novamente com vocês para que a gente possa ver aqui esse relatório aqui certinho, referente a essa análise que nós fizemos aqui, tá? E, pessoal, aí é o seguinte, ó, aqui está o trechozinho da análise que nós fizemos, então. Percebam que na parte de cima eu tenho aquele trecho todo. Eu não sei se vocês lembram lá daquela primeira aula do módulo 1, onde o Fábio mostra aqueles vários trechos. Esse aqui é um registro bruto da variabilidade da frequência cardíaca. E você pode separar pelas bandas também depois e vai mudando a resposta aí desse sinal. Aqui embaixo eu tenho justamente o quê? O trechinho ali de cima que eu selecionei referente a esse 1 a 2 minutos. E o que ele já me mostra aqui, ó? Hoje já é um dia que eu não acordei muito bem, tipo, dormi mal pra caramba hoje, não dormi legal. Esse valor já tava um pouco mais alto que isso tinha dado, se não me engano, 28, 29, mas por estar falando, situação poluída, etc e tal, e porque isso também vai mudando o comportamento da variabilidade ao longo do dia. Olha o valor que nós tivemos aqui de RMS-SD, tá? Isso aqui é o relatório PDF, é o mesmo que está lá no Cubius, tá? Se eu vier baixando aqui, olha que interessante, pessoal, ele me dá todas as informações referente ao que foi feito. A média dos intervalos RR nesse trecho de tempo, que foi de 638 milissegundos. Ele me dá, por exemplo, a frequência mínima, que foi 83, a mais alta, que foi 104. Ele me dá o SDNN, 31.9. Me dá o RMS-SD, que vocês estão vendo aqui em cima também, ele está colocando aqui 16 milissegundos. Ele me dá, então, as várias métricas no domínio da frequência, no domínio do tempo, ele me dá tudo. Então, é algo complexo. Agora, imagine se você entregar esse relatório para o teu cliente, para o teu paciente, para o teu atleta e não explicar nada para ele. Isso aqui vai ficar um monte de informação, um monte de figura, um monte de coisa colorida que ele não vai entender nada. Então, às vezes, fazer o menos pode significar mais. Não adianta nada você entregar tudo isso aqui para ele, ele não vai entender. Você pode até entregar para mostrar o diferencial do seu trabalho, uma pasta com relatório, o que você achar melhor, mandar por e-mail, mas você tem que sentar com ele para dar feedback e falar a respeito disso, tá? Então, isso aqui eu fiz o quê? Eu peguei só aquele trechinho específico. E se eu pegasse os 5 últimos minutos finais dessa medida convencional, jogasse esses 5 iniciais fora e pegasse os 5? Será que vai mudar muito esse valor aqui? Será que mudaria muito? A gente vai fazer o quê, então? Vou parar novamente o PDF, vou voltar aqui no Cubius outra vez com vocês, vou colocar o compartilhamento para vocês acompanharem o que eu vou fazer, porque aí depois o professor Fábio fará uma explicação a respeito disso. Então, estou aqui no Cubius novamente, certo? Vamos lá, deixa eu só puxar essa barrinha para baixo. Vou buscar aquele arquivo novamente, tá? Não, nem preciso, pessoal, perdão, nem preciso, porque o arquivo já estava aqui, né? Nem precisava de ter ido, mas enfim, como eu saí da tela, era só usar aquele mesmo arquivo e traçar outro trecho que eu quero. Então, eu vou apertar aqui para abrir, ele vai me abrir de novo, eu dou RR, intervalos RR, ele já me joga o arquivinho aqui, e eu faço a tratativa. Ele me trouxe justamente os 2 minutos que eu tinha feito. O que eu quero, então, agora, na verdade? Eu quero lá do zero, né? Eu vou lá no zero, e eu vou fazer o quê? Eu ponho aqui, ó 5 minutos, certo? Aí eu vou dar Enter. Ele me ensinou 5. Então, eu só faço aqui, ó. Eu só arrasto até o final aqui, ó, que ele vai me pegar os 5 minutos finais, tá? Ele vai me pegar os 5 minutos finais. O que eu vou fazer agora? Eu vou gerar um arquivo, novamente. Vou colocar aqui, ó, 5 minutos finais, tá? 5 minutos finais. Teste. Vou lá em meus documentos, salvar outra vez isso aqui. Você vê como é que é simples. Eu só arrastei, ele já foi lá para outro trecho. Agora eu vou voltar aqui e vou abrir esse PDF também para vocês verem aqui o que vai acontecer com os dados, tá certo? Então, só um segundo. Vamos lá nos meus documentos. 5 minutos finais do teste. Volto a compartilhar com vocês aqui. 5 minutos finais do teste. Agora eu tenho o outro relatório. Pode perceber que aqui eu estou com o trecho dos 5 finais. Tá? Diferente da medida do ultrashort, que eu tinha feito 1 a 2 minutos do início da coleta dessa medida. E a hora que eu venho aqui para análise, olha aí, pessoal. Olha o valor do RMS-SD. Exatamente a mesma coisa se eu pegasse aquele trechinho lá de trás, certo? Mas aí,
o Fábio pode falar aqui para vocês. Ah, e se desse um valor diferente? Por exemplo, se o André tivesse nesse trecho ultra curto, né? O de 5 aí deu 16 de RMSSD, 16 milissegundos, e no ultra curto o André foi lá, poxa, perdão, deu 26, né, no convencional, nos 5 minutos, e no ultra short o André deu 16. Poxa, o que aconteceu? E aí, Fábio, o que aconteceu? Por que isso acontece? Está errado, está certo? Eu tratei errado, não era para ser igual? Então o professor Fábio, de repente, vai explanar um pouquinho disso para explicar para vocês. Mas vocês viram que aqui o teste praticamente deu fazer com a medida do 5 ou a ultra short, basicamente a mesma coisa. Tá? E pode ter alguns casos que pode ter alguma diferença pequena dentro desses valores, tá certo? Fábio? Exatamente o que o André mostrou aqui, dentro do programa já do Cubius, é o que eu vou explicar no slide. Então agora ficou bem ilustrado e, coincidentemente, nesse caso deu exatamente o mesmo valor de RMSSD. Normalmente não dá igual. Tá? Normalmente não dá igual. Pode dar uma diferença pequena, pode dar diferença um pouco maior, a gente explica por que isso acontece depois. Bom, o André fez uma exposição agora que foi exatamente o que está neste slide. Ele fez uma aquisição de dados dele mesmo por 10 minutos, e aí, a partir desse registro, que foi salvo num arquivo TXT, ele baixou esse TXT, e não é só o Elite que faz isso, tá? Esse TXT, esse arquivo TXT pode ser criado pelo Polar, pode ser criado pela ForceBit, tem vários equipamentos que permitem fazer a geração desse arquivo em TXT para depois ser tratado no Cubius. Alguns vão preferir não utilizar o Cubius para o tratamento do dado. Isso não é um problema. Tem vários equipamentos, vários softwares hoje dos equipamentos associados que fazem muito bem essas medidas e vai dar o valor de RMSSD, de HF, LF, que é praticamente idêntico àquilo que vai sair no Cubius. Tá? A utilização do Cubius é uma opção nossa, né? Porque a gente gosta do software e também porque ele permite uma visualização muitas vezes superior da qualidade de sinal, principalmente, do que propriamente os equipamentos e os respectivos softwares, e também os aplicativos. Muitas vezes o aplicativo sequer permite que você enxergue o seu sinal RR. Ele vai te dar lá uma classificação se o sinal está ótimo, está bom e assim por diante, mas você não consegue enxergar o sinal, então você tem que confiar no algoritmo do teu aplicativo. E aí, por isso que a gente gosta de utilizar o Cubius, porque ele permite essa visualização. Então, essa figura aqui representa algo que nós fizemos há alguns anos. A bem da verdade, essa ideia não é nossa. Essa ideia foi criada por um cara chamado Andrew Flatt, e o orientador dele aqui é o Mike Esco. Posteriormente, por eu ter sido até um avaliador de um desses artigos, e na época ter ficado bastante cético com relação aos resultados, eu peguei a minha própria base de dados e comecei a testar aquilo que eles estavam tentando publicar, e aí eu vi que funcionava. Então, depois que eles publicaram os resultados, o nosso grupo de pesquisa fez contato com o grupo de pesquisa deles, e a gente publicou vários artigos juntos depois. E eu falei para eles que eu tinha analisado o artigo, que eu tinha analisado meus próprios dados, que eu confirmava aquilo que eles encontravam, só que eles faziam isso que está aqui na tela com o ECG, e a gente fazia com equipamento esportivo. E eu falei para eles, é muito legal o que vocês fazem, só que quando você coloca o ECG, só o tempo que você demora para colocar os eletrodos já serve de estabilização. E quando você coloca o equipamento esportivo, nem sempre isso acontece. Então eu queria também pedir a vocês a autorização e a colaboração para a gente publicar resultados com equipamentos esportivos. Eles toparam, e essa figura é uma figura de 2 sujeitos do nosso estudo. Tá? O estudo, claro, tem muito mais sujeitos, mas aqui a gente ilustra o conceito. Aqui nós pegamos 2 atletas de futsal que tinham 10 minutos de registro. A gente fez exatamente o que o André fez, que foi escolher os últimos 5 minutos. Então a gente alinhou aqui o início da análise nos 5 minutos e o término da análise aos 10 minutos, portanto os 5 primeiros minutos são deletados da análise, e fizemos o cálculo do LN RMSSD.
E aí, nesse cálculo da LN-RMS-SD, esse primeiro sujeito aqui, que é mais alto, porque ele tem uma variabilidade da frequência cardíaca maior, ele teve 4,42 em LN. E aqui, quando a gente olhou para o primeiro até o segundo minuto, que é a janela que a gente chama de ultra curta, este valor foi de 4,37. Então, na comparação de 4,42 e 4,37, a gente vê que os valores são muito próximos. Da mesma forma, esse sujeito aqui que tem menos variabilidade, ele tinha 2,84 na medida padrão, que é a medida preconizada pelo Task Force, com 5 minutos de estabilização e 5 minutos de análise, e este valor, comparado com o valor de ultra short, ultra curto, 2,90 também é muito parecido. Então, a gente começou a constatar que o que o Andrew Flatt e o Mike Haskell fizeram nos Estados Unidos, com o ECG, a gente confirmava esses resultados com estudos utilizando equipamentos esportivos. Esses dois são o Flatt e o Haskell. Como eu falei, né, este paper foi o paper que originou a ideia da medida de ultrashort, e eu acho esse paper também um paper fundamental na nossa área. Se eu puder sugerir a leitura de alguns papers durante esta aula, eu sugiro que vocês leiam esse paper. Eu sou um dos editores desse jornal e eu era, na época, o revisor desse trabalho. E como eu falei, né, eu li o trabalho e falei, não é possível que isso funcione, né? Ou seja, se eu, ao invés de utilizar 5 minutos de estabilização e 5 minutos de medida real, pegar aquilo que eu jogava fora, que os primeiros 5 minutos, literalmente, a gente jogava fora. Então, eu fui resgatar os meus dados antigos, aquilo que eu jogava fora, e comecei a analisar o que a gente tinha jogado fora. E eu vi que, realmente, quando eu pegava do primeiro para o segundo minuto, fazia só 1 minuto de estabilização, portanto, 1 minuto de medida, 1 minuto de estabilização são 2 minutos de mensuração. A gente obtinha um valor de RMS-SD que era muito parecido, às vezes até idêntico, como foi o caso do André, com o valor tradicional de 5 a 10 minutos. Portanto, a gente começou também, assim como o grupo deles, até porque o nosso grupo já tinha alguma influência nesse assunto, a gente começou a publicar resultados com ultrashort e isso acabou virando, não digo padrão, mas muitos grupos hoje de pesquisa no mundo acabam utilizando essa medida por ser prática, por ser válida e por ter sido validada por 2 grupos que têm alguma relevância nessa área mundialmente. Eu não vou detalhar isso aqui é só, na verdade, as análises, são as análises de concordância da medida de repouso e a medida também pós-exercício, e mostrando que quando eu faço uma medida de 1 minuto, né, basicamente de 1 minuto, e uma medida de 5 minutos, a gente vai ter semelhança e uma boa concordância, tanto em repouso quanto numa situação de recuperação pós-exercício, que hoje também já tem alguns grupos diferentes do nosso, publicando trabalhos sobre a utilização desse método ultrashort para analisar a dinâmica de recuperação autonômica pós-exercício, que é um tema que lá para diante a gente também vai tratar. A gente não vai falar só de medida de repouso, a gente vai falar de algumas medidas de exercício utilizando VFC e algumas medidas pós-exercícios de VFC para analisar a velocidade de recuperação autonômica cardíaca pós-esforço como indicador de aptidão, como indicador da própria recuperação aguda a um estímulo de exercício e assim por diante, mostrando as possibilidades que essa medida de VFC tem em relação a várias situações que fogem também da condição de repouso. Então, esse foi um trabalho que eu comentei com vocês, que eu acabei resgatando dados antigos que nós tínhamos de jogadores de futsal. Eu peguei, na verdade, jogadores de 2 equipes de futsal que passaram por uma pré-temporada, e aí nós tínhamos medidas de 10 minutos, nós já tínhamos reportado medidas de 5 a 10 minutos, pegamos a medida de 1 a 2 minutos e fizemos comparações. Na verdade, a gente fez 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 e assim por diante, mas consideramos que 1 a 2, conforme a metodologia do Andrew Flatt e Mike Haskell, seria a janela preferencial, porque você simplesmente elimina o primeiro minuto como um tempo necessário para que haja uma estabilização dos valores dos intervalos RR. E funcionou, porque 3,1, isso aqui pós-treinamento foi para 3,7, é um grande aumento do valor de variabilidade da frequência cardíaca, da ordem aqui de 17%. E a medida critério de 5 a 10 minutos, que tem a média muito parecida com a média dos valores de 1 a 2 minutos, e teve também esse delta de mudança percentual
da atividade autonômica é muito parecido, ou seja, tanto faz eu fazer 5 a 10 minutos ou 1 a 2 minutos, com a diferença de que 5 a 10 demora 10 minutos e de 1 a 2 só demora 2 minutos. Portanto, na situação esportiva, claramente a gente mostrou por que a preferência de se utilizar o método ultra short em relação ou em detrimento ao método convencional. Se alguém quer fazer o método convencional, problema nenhum. Se alguém fala assim, olha, eu não quero fazer só MSSD, eu quero fazer também as medidas no domínio do tempo, portanto eu tenho que ter uma janela mais longa, não tem problema, pode fazer. O obstáculo prático que eu enxergo nisso é o sujeito aderir à medida. Esse é o problema que vocês vão encontrar. Aqui é uma análise correlacional dos deltas de mudança da medida critério com o delta de mudança da medida curta, então a correlação é muito alta, mostrando que o atleta que teve aqui 30% de adaptação na medida ultra short teve também uma alta mudança na medida critério. Tá? Então a gente tem uma correlação de 0,82 e eventualmente, né, quem piorou na medida ultra short também piorou na medida critério e assim por diante.